Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. Vamos ler alguns versos. Capítulo 25, verso 23. Vou ler alguns versos salteados aqui, porque quero compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. 1 Samuel 25, 23. Vamos ler. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do seu jumento e prostrou-se diante de Davi. Inclinando-se à terra, lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a culpa. Deixa falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Vá lá para o 32 agora, querido. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. De outra forma, na verdade, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, mesmo um menino. Então Davi aceitou das mãos dela o que ela tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Eu dei ouvidos à tua voz e concedi o teu pedido. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome e te bendizemos, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Derrame graça e poder, Pai, sobre a tua igreja. O Senhor já tem feito isso, Senhor, nesta noite. Continue, Deus, abençoando, Senhor, o teu povo. Que a tua palavra, Senhor, venha fazer a diferença, Pai. A diferença, Papai. Que a tua palavra faça a diferença, Papai, nos nossos corações, em nossas vidas, hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, essa passagem de Abigail é uma das passagens talvez mais bonitas da Bíblia. E Deus tem falado muito ao meu coração a respeito dessa história tão preciosa. Porque um testemunho como esse deve ser contado, não pode ser escondido, não pode ficar escondido. Abigail, ela era mulher de Nabal. Nabal é um homem insensato, ele era um homem de Belial, cujo significado do seu nome é insensato, grosso, mal educado. E ele tinha muitas posses. Ele tinha muitas posses, ele era muito rico. Então a sua esposa também era rica, porque ela casou com um homem rico. Mas a Bíblia diz que Davi, certa vez, lembrou que Nabal cuidava de ovelhas, e por um instante Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, e Davi falou assim para os seus homens: olha, vão até Nabal e peça a ele que sirva vocês. E tem um texto ali que diz, e o texto ali
fala que Davi queria que Nabal fizesse um churrasco para ele. Porque os homens de Davi chegam até Nabal e falam, olha, nós estamos vindo em nome de Davi. Davi, filho de Jessé. E Nabal responde assim, quem é Davi? Quem é esse Davi? Quem é Jessé? Não conheço. Imagine que eu estou aqui sacrificando ovelhas, por isso que Davi estava interessado num churrasquinho. Estou aqui sacrificando as ovelhas para os meus agregados, para os meus funcionários, para os meus colaboradores, e eu vou entregar para outro que eu nem conheço, nem sei quem é. Mas Nabal sabia quem era Davi, porque Davi era uma segurança naquela região. Os homens de Davi eram uma segurança. Em todas as ocasiões, Davi e os seus homens colocavam ordem naquela região. E me vem ao coração agora, fora de contexto da minha palavra, como é terrível um coração ingrato. Né, irmãos? Como é terrível um coração que não reconhece aquilo que lhe fizeram. Um coração ingrato. Por isso que eu amo uma frase que a gente sempre fala por aqui, que é assim, um coração grato atrai o favor de Deus. Um coração grato atrai a presença de Deus. Um coração grato atrai o coração de Deus. Por isso que a gente ensina aqui na CCNA que a tua oferta precisa ser uma oferta de gratidão. Seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor. Quando nós somos gratos, nós estamos abrindo portas. Tem uma palavrinha, irmãos. Tem uma palavrinha. Eu ia falar que é uma palavra mágica, mas tem gente que ia me repreender aqui, né? Mais espirituais. Não, é uma palavrinha que ela é uma chave que abre portas. Portas espirituais. Muito obrigado. Muito obrigado. Você precisa falar isso. Olha, quando alguém traz aqui, normalmente é o Davinho que traz aqui a água. E toda vez que ele traz aqui, eu falo, David, muito obrigado. Alguém que lhe serve água, você não pode esquecer dessa pessoa nunca. Alguém que te serve, você não pode esquecer dessa pessoa nunca. Seja lá o que for. Nem que ela tenha te servido um copo com água, que talvez seja algo tão barato, que não custe tanto, mas você deve ser grato. A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta, na condição de profeta, recebe o galardão do profeta. Aquele que recebe um justo na condição de justo, recebe o galardão de justo. O profeta é aquele que está acima, é fácil de honrar quem está acima. O justo é aquele que está ao mesmo nível que você. É fácil honrar alguém que está ao mesmo nível que você? Não. Se eu sou líder e o Adriano é líder, então eu não vou servir um copo com água para o Adriano, vou servir para o meu pastor, para o Adriano não. E a Bíblia fala que nós devemos servir até aqueles que nós julgamos pequeninos, aqueles que não têm posição nenhuma. Sirva um copo com água a eles. Porque Jesus disse que aquele que serviu um copo com água a um pequenino, serviu a ele próprio. Então, Nabal não entendia esse princípio, o princípio da gratidão. Seja grato. Ganhou uma carona, seja grato. Puxa, muito obrigado pela carona. Agora o pastor Aloísio, da Igreja Videira, lá de Goiânia, uma igreja muito grande, um pastor muito sábio, ele prega muito sobre o poder da honra, e quando ele fala da honra, ele fala assim, a honra de fato, a pessoa que você está honrando, você tem que servir ela. Não basta só ser de palavras. Ganhou carona? Puxa, irmão, eu quero te abençoar.
Cadê a Jéssica? Não está aí? Vou tirar uma garopa. Aí abre o isopor e tira um peixe e dá para ela. Vou te dar uma tartaruga. A nota de 2, o que tem? Eu não sou muito ligado nessas coisas, irmão. Até porque nem fica tanto da mão da gente, né? Demora, passa tão rápido. A gente é um canal. Mas oferte na vida dessa pessoa. Se você a honra, você tem que honrar de fato. E o fato é, o que é fato? É um acontecimento. Então, ganhou uma carona, abençoe, querido. Não tenha um coração igual de Nabal. Insensato, duro. Seja um abençoador. O que Deus falou para Abraão quando ele falou, saia da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se tu uma, mais forte, se tu uma, ele não falou assim, você vai ser abençoado. Ele falou, eu abençoarei a quem te abençoar. Eu vou abençoar quem te abençoar. Por isso que a gente fala tanto de semente. Porque aquele que semeou na vida de Abraão foi abençoado por Deus. Quem você abençoar, talvez você vai abençoar a pessoa que talvez nem te agradeça. Tem um coração igual a Nabal. Mas Deus não tem coração igual a Nabal. Deus vai honrar. Estava conversando com a Sandra agora. Às vezes a gente planta nesse terreno aqui e fica esperando crescer aqui. Cresce, 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 nasce, nasce. Vamos ver, é em outro terreno que nós vamos colher. O mundo espiritual é assim. Nós temos que entender isso. Nós devemos entender que nós não podemos ser ingratos. Mas se alguém for ingrato contigo, deixa passar. Que tenha passagem livre. Amém. Deus abençoe. Se alguém for ingrato contigo, abençoe, querido. Não fica chorando, não, para os cantos. Fiz tanto por ele. Fiz tanto por ele, fiz tanto por ela, fiz tanto, e olha aí o que eu estou recebendo. Jesus fez tanto por Judas. E aí no dia que Judas foi entregar Jesus, ele chegou diante de Jesus, deu um beijinho no rosto de Jesus, e Jesus falou assim, aqui veio Judas. Aqui vieste, Judas. Aqui vieste. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? O que será que Judas respondeu? Foi tão ingrato, não é? E Jesus não condenou ele. Por isso que Jesus venceu a cruz, irmão. Por isso que Jesus venceu as provas. Por isso que Jesus venceu lá no deserto. Por isso que Jesus venceu o Getsêmani. Porque Jesus não estava preocupado com quem era ingrato com ele, não estava preocupado com quem perseguia ele. Jesus estava focado, sabe aonde? No reino de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas do Pai. Nós precisamos focar nas coisas do Pai. Nós precisamos focar no reino de Deus. E aí sim nós vamos receber a nossa vitória. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por isso? Tantas coisas nos atrasam, tantas coisas nos impedem de alcançar a nossa bênção, porque a gente fica preso em muitas coisas dessa vida nós ficamos presos, nós ficamos olhando o terreno que nós semeamos. Não, Jesus ensina a semear e nem olhar, porque a colheita vai vir. A colheita vai vir, querido. Se você está semeando, fica tranquilo. Mas eu semeei numa terra boa, e essa terra não deu nada. Não tem problema, querido. Deus vai prosperar na tua vida. Essa semente vai prosperar na tua vida em nome do Senhor Jesus. Desenvolva um coração grato, desenvolva um coração de gratidão. Seja grato sempre. Eu procuro sempre usar essa palavra. Muito obrigado, seja o que for.
seja o que for, aqui dentro da igreja, seja o que for, nós estamos trabalhando, lavando a igreja, limpando o banheiro, alguma coisa, alguém vem e ajuda, muito obrigado, irmão, muito obrigado. É necessário entender o que é a gratidão. Muito obrigado, pastor, muito obrigado pela oração. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela companhia. Obrigado, mãe, por esse almoço. O que eu fui falar? Você agradeceu o almoço de hoje? Eu agradeci. Fui almoçar na casa da minha cunhada. Agradeci. Ela fez uma dobradinha, irmãos. Pensa no BO. Aquele propósito de comer pouquinho na hora do almoço. Ficou para trás. Mas eu agradeci ela, eu falei, minha cunhada, muito obrigado. Muito obrigado. Seja grato às pessoas, seja grato, seja a quem for, te ajudou, te abençoou, seja grato. Nabal era insensato e falou, quem é Davi? Quem é Davi? Mas quem é? Às vezes as pessoas falam assim, mas quem é você? Quem é você? Você ajudou, você talvez até abençoou financeiramente, ou sei lá o que você fez. E a pessoa vai dizer, mas quem é você? O ingrato tem amnésia. O ingrato possui amnésia. Ele não lembra, mas Deus não esquece. Eu sou grato aos meus clientes passam pelo escritório, até os que não pagam, eu digo, amém, Deus abençoe, muito obrigado. Eu preciso aprender esse princípio, eu preciso viver esse princípio. Seja grato à empresa que você trabalha. Seja grato ao patrão que você tem. Seja grato. Não tem um coração igual de Nabal. Mas Nabal tinha uma esposa sábia. Porque quando esses homens que foram até Nabal receberam essa notícia, eles voltaram para falar para Davi. Olha, Senhor, nós fomos até lá, mas o cara é mão de vaca. O cara é morrinho, ele é rico, mas não nos abençoou. E ainda fez pouco caso contigo. Davi falou assim, ah é? Ah é? Pois então eu vou ferir toda a casa dele. Não vai ficar ninguém do sexo masculino. Vão morrer todos. Depois eu gostaria muito que você pudesse ler capítulo 25 de 1 Samuel. Davi reuniu um exército de 400 homens. Precisava 400 homens? Quem sabe, né? Nabal também tinha os seus funcionários, seus colaboradores. E esses 400 homens foram em direção à casa de Nabal. Alguém foi lá e avisou Abigail. Falou, Abigail, olha, Davi está mandando um exército, está vindo 400 homens para acabar com a sua casa. Abigail é uma mulher sábia. Ela não se desesperou. Irmãos, quando nós temos algo para resolver, nós não podemos nos desesperar. Em quem nós cremos? Em quem você crê? A que Deus você serve? Eu creio que Abigail colocou o seu coração na presença de Deus para resolver um problema, ou para evitar um problema. Lembra da frasezinha? Melhor do que resolver um problema é evitá-lo. Na linguagem cristã é vigia. Vigiar evita problema. Vigiar evita problema. Vigia. Vigia com a tua língua. Ou vigia com as tuas atitudes. Vigia, irmão. Quando a gente resolve um problema, de repente aparece um problemão lá na tua empresa, seja onde for na tua casa, e você consegue resolver, aquele sentimento de satisfação, não é? Ah, graças a Deus.
conseguir resolver. Mas você evitar esse problema, se você tem a oportunidade, nem sempre nós temos a oportunidade de interceptar o problema. Mas se você tem a oportunidade, então evite o problema. Evite o problema. E Abigail, a palavra fala que ela reuniu uma oferta. Ela pegou algumas reservas. Ela era esposa de um homem rico. Então ela reuniu uma oferta. A palavra fala que ela reuniu. Coloca para mim o PowerPoint lá, por favor. Ela reuniu 6 itens de oferta. E ela colocou algumas coisas em seu jumento, em sua cavalgadura. E ela tinha algumas reservas. Ela levou pães, ela levou vinho, ela levou ovelhas, trigo, passas e figos. Ela correu até Davi. No texto que nós lemos, ela chegou diante de Davi e colocou a cara no pó. Ela se humilhou. Ô, irmão, irmã, a humildade tem que fazer parte da tua vida. A humildade, reconhecer que está errado, tem que fazer parte das nossas vidas. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ah, porque ele era perfeito. Não, Davi não era perfeito. Davi errou bastante. Mas Davi era um homem que se arrependia genuinamente. Arrependimento genuíno havia no coração de Davi. E para se arrepender, precisa se humilhar. Precisa ser humilde para reconhecer que errou. Eu reconheço que errei. Eu reconheço que falhei. E Abigail correu até Davi, prostrou-se ao chão e falou aquelas palavras: perdoa, não leve em consideração o meu marido. Ele é insensato, ele é filho de Belial, ele não tem sabedoria. E ela entregou essas ofertas a Davi. E Davi sentiu tocado. E Davi falou assim: puxa vida, eu não estava pensando. Eu não estava imaginando, talvez, o problema que isso ia causar. Que bom que você me deu esse conselho. Olha o que uma mulher sensata faz. Olha o que uma mulher sensata consegue alcançar diante de Deus. Vamos trazer para o contexto, para o nosso contexto, o que uma pessoa que tem o Espírito Santo em sua vida consegue alcançar esse nível espiritual, de tocar corações, de evitar problemas gravíssimos. Mas eu penso que Davi foi tocado não pela oferta que ela levou, porque Abigail era rica. Então é fácil ofertar daquilo que sobra. Você concorda comigo ou não? Sim ou não? Tá bom. É fácil você ofertar daquilo que está te sobrando. E talvez aquela oferta ali até seria uma sobra, porque eles eram ricos. Mas aquela oferta tocou o coração de Davi, porque aquela oferta revelou o coração de Abigail. Davi, ele olhou, ele viu naquela oferta o coração de Abigail. Aquilo revelou o coração de Abigail. Irmão, deixa eu perguntar. A tua oferta revela o teu coração? A tua oferta revela o teu coração, revela o teu caráter? Como têm sido as tuas ofertas? Estou falando de dinheiro agora. Gosto de falar de dinheiro depois da oferta, né? Fala antes, o pastor está querendo arrecadar hoje. Hoje não, quero arrecadar todo culto, tem que pagar conta. Toda semana tem conta para pagar aqui.
Toda semana tem um líder correndo atrás de mim. Pastor, tem que comprar microfone. Pastor, tem que trocar o computador. Pastor, tem... Meu Deus do céu, queridos. Vocês não têm ideia. Então as tuas ofertas revelam o teu caráter. As tuas ofertas revelam a tua gratidão. As tuas ofertas revelam o quão grato você é com Deus. A oferta de Abigail revelou algo para a vida de Davi. E agora, terminando a introdução, eu quero entrar na palavra. Coloca o número 1 lá, por favor. A primeira oferta que ela entregou para Davi foi pães. Pães. O que quer dizer pães? Próximo. Alguém que tem o Espírito Santo, ele precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Ele precisa ter comunhão com a igreja. Ele precisa ter vida com Deus. Fazer parte do corpo de Cristo. O pão na Bíblia é representado pela comunhão. A comunhão é representada pelo pão. O pão é o corpo. Alguém que serve a Deus precisa entender esta comunhão. Esse nível de comunhão, ter comunhão com o Espírito Santo. Nem sempre você ser morada do Espírito Santo é você ter comunhão com o Espírito Santo. Você sabia disso? Eu já visitei famílias que as pessoas moravam na mesma casa e não se falavam. Eu já conversei com pessoas que moravam na mesma casa e não se falavam. E não se olhavam na cara. Eu sou templo do Espírito Santo. E você tem olhado para o Espírito Santo? Você tem comunhão com o Espírito Santo? Vocês moram na mesma casa. Morar na mesma casa não quer dizer que tem um bom convívio. Não quer dizer que se tem um convívio sadio. É preciso morar na mesma casa e é preciso ter comunhão. É preciso ter comunhão. Está entendendo, igreja? Abigail revelou esta reserva. O que a Bíblia fala em Efésios 6:10? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mau. Não está nesse versículo o dia mau, está para frente. Nesse versículo fala para poder combater as astutas ciladas de Satanás. Revestir de Deus. Abigail tinha revestimento. Ela tinha vida com Deus, ela tinha comunhão com o Espírito Santo. Então ela tinha reservas. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós estamos criando reservas. Reservas. Irmão, não deixe para orar e jejuar no dia da batalha. Isso é uma direção para a liderança. Vai ter um evento, vai ter um momento na igreja, nós precisamos orar e jejuar. Mas no dia da guerra, no dia da batalha, não jejue. Porque quando você jejua, a tua carne fica fraca. O espírito eleva, a carne fica fraca. Porque está jejuando. O jejum é para matar a carne. Não é para comprar carro, não é para comprar casa. Jejum não é para arrumar casamento. Jejum não é para ficar rico. Jejum é para fortalecer a vida espiritual. E as demais coisas serão acrescentadas. Abigail tinha reservas. Ela tinha reserva de pão. Nós precisamos criar reservas. Reserva de comunhão. Reserva de comunhão com o Espírito Santo. Reserva de comunhão com a igreja. Reserva. Fazer parte do corpo de Cristo. Andar com o corpo de Cristo. Faça essa reserva. Tenha essa reserva para que quando chegar o dia mau, para Abigail chegou o dia mau, a sua casa estava à mercê de acabar. A sua casa estava à mercê de morrer, de ser destruída. E ela tinha reserva. Ela não deixou para ir comprar pão
no dia da batalha. E agora, o que eu vou ofertar para Davi? O que eu vou ofertar para Davi? Vai comprar pão, corre que a padaria está aberta. Não é assim em casa quando chega a visita? Meu Deus, e agora? Meu Deus, não tem pão. Tem presunto? Dá uma olhadinha. Tem... Mãe, só tem mortadela. Mãe, tem aquele chachicho. Quando você vai conversar com alguém, você fala salsicho. Mas quando você vai falar em casa, vai fritar, pega o chachicho que está lá. Eu sei. Para falar tem que ser bonito para os outros. E na hora de mandar comprar, duvido que você não fala, vai lá comprar uma volta de chachicho. Essa é muito boa. Se riu é porque é verdade. Ai, meu Deus. Talvez não tenha o pão, mas tem lá a farinha, tem os ovos, tem leite. Já corre, bate um bolo, coloca no forno. E daí não tem gás. Acabou a reserva de gás. Põe no forno elétrico, né, irmãos? Agora tem forno elétrico. É chique demais, né? Vai deixar para buscar suprimento na hora do problema, irmão? Vai deixar para orar na hora que está pegando fogo no circo? Vai deixar para jejuar na hora que o circo está pegando fogo? Cria reserva, irmão. Cria reserva. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus tinha reservas. E estava criando mais reservas ainda, porque quando ele estava lá jejuando lá no deserto, 40 dias e 40 noites, não é porque ele estava vazio, ele estava cheio, mas ele não podia sequer pensar em esvaziar. O cristão não pode sequer pensar em esvaziar. O cristão precisa estar cheio todos os dias. Porque a gente nunca sabe quando que é o dia mau. O dia que venha a falecer alguém da nossa família, o dia em que o aviso prévio chega na tua mesa, e parará, parari, parará, pararu, parará. Ou outras coisas. Ela tinha reservas, então ela pôde ofertar o que ela tinha. Próximo, ela ofertou vinho. Ela levou vinho. Qual o significado do vinho? Que reserva que ela tinha? Travou o vinho. Não. Alegria. Quem serve a Deus, mesmo em meio às lutas, não perde a alegria. Irmão, em tudo dai graça. Preguei lá na Luz do Mundo, quinta-feira preguei essa palavra lá. E eu falei daquele móvel que tem um móvel na nossa casa que ele só serve para arrebentar o dedinho. Você sabe qual que é na tua casa. Outro dia eu vi barulho no portão, lá alguém na frente do portão, eu saí correndo, entrei no corredor, entrei na sala e carreguei junto aquele hack. No dedinho, ele fez assim, ele virou de lado assim. Eu cheguei mancando na janela. O coração estava querendo dizer algumas coisas que não ia agradar a Deus, mas a boca não deixou. Porque vem, a ira quando vem, ela quer tomar conta, mas a Bíblia diz assim, não deixa a ira tomar conta. Nós já vamos falar da ira. Mas o dedinho virou de lado. Ele ficou assim, tipo, 12:15. Ficou mostrando o horário. 12:15 da noite. Ai, que dor. E aí, pastor, você vai dizer o quê? A glória a Deus, porque quebrei o dedo, Senhor. Ah, era meu sonho quebrar o dedo. Sempre sonhei em quebrar o dedo. Não, claro que não, amado. Eu já contei o testemunho que estava quebrando a laje de casa, meu pai era vivo ainda. Estava quebrando um beiral de laje lá em casa. E daí meu pai pegou a marreta e estava quebrando e queria ajudar ele. Eu subi lá e peguei um martelo. E aí bater na talhadeira, os homens sabem o que é isso. Bater na talhadeira com martelo é pedir para levar no dedo. Falei, mas vou ajudar. E comecei a quebrar, pum, no dedão. Ai. E meu pai
Meu pai, né, me conhece. Parou e olhou para mim. Busco o santo. E de novo. Tem. Segunda batida no dedão. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Parece que tem um ímã. Tem um ímã, ele puxa, batido naquele lugar. Eu larguei o martelo. Já amorteceu a mão toda. E eu coloquei na boca de novo. Quando eu abri o olho, meu pai estava olhando assim. E eu falei, pai, vamos para frente. Vamos para frente, tem que quebrar isso aí. Tem. Terceira vez. Irmãos, de cima daquela laje, eu joguei martelo, joguei talhadeira e olhei para o pai. O pai falou, eu não. E aí eu olhei para o pai, eu respirei fundo e falei assim, Senhor, glória a Deus, porque eu tenho o dedão para bater. Eu não vou dar glória a Deus porque bati no dedão, mas ninguém é louco. Tem algum doido em nosso meio aqui que vai dar graças a Deus porque quebrou o dedinho? Ou que deu 3 marteladas no mesmo lugar no dedão? Eu estava sentindo o dedão fazer assim, ó. Eu glorifiquei a Deus, falei, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho o dedão. Acho que ainda tenho, Senhor. Então nós temos que ser inteligentes, temos que usar a sabedoria que vem do alto. Ah, foi mandado embora do trabalho, não vou glorificar pela demissão. Mas vou glorificar a Deus porque Ele está me dando a oportunidade de entrar em outra porta, melhor ainda, em nome de Jesus. Abigail tinha essa reserva. Eu tenho certeza que ela estava prostrada diante de Davi, mas não estava com o coração, puxa, Senhor, por favor, olha para mim. Olha para mim a situação lá, o meu marido é insensato. Nós não podemos ignorar que nós estamos passando por uma dificuldade. Eu não podia ignorar que o meu dedão estava amassado e estava doendo, saindo sangue. Mas eu preciso olhar para o lado bom da coisa. Eu preciso olhar para o lado bom. E Abigail estava olhando para o lado bom. A alegria de servir a Deus nos permite olhar aquilo que é bom na situação. Aquilo que é bom. Eu já testemunhei falando sobre... Eu trabalhava na Bamirim Seguros, estava casamento marcado e eu estava orando a Deus pedindo, eu quero a minha empresa, eu quero ser empresário. E de repente me manda embora do serviço. Eu comecei a reclamar, murmurar, Senhor, mas por quê? Casamento marcado. Estou construindo a casa e o Senhor permite que me mandaram embora. Eu creio que Deus ficou quietinho, não falou nada, aquilo não era momento de falar comigo. Tem hora que não é momento de falar, tá, irmão? Em casa, principalmente você é casado, casada, casais. Tem momento que tem que olhar e... Entendeu o recado aí? E é para os dois isso. Tem momento que você tem que olhar para ela e fazer assim. Né, amor? Eu vou contar para a igreja que você é braba. Irmãos, ela é braba, pensa mulher braba. E daí tem momento que eu tenho que olhar para ela e... Porque se a gente for tentar colocar a nossa... Não, eu tenho que convencer que não, ela está errada e eu estou certo. Pronto, está feita a guerra. E daí o único jeito é ligar para o pastor. Então me ajude, irmão, deixa eu dormir, tá? Olha para ela, sorri. Está entendendo, querido? Está entendendo que tem momentos que nós precisamos agir com sabedoria. E a alegria do Senhor é a nossa força, a Bíblia diz. Nós precisamos compreender isso, mesmo em meio à batalha, mesmo em meio à dor, em meio ao deserto. Mantenha a alegria no seu coração. A cliente falou para mim lá, você deve estar cheio de dinheiro, a tua conta corrente está cheia de dinheiro. Eu falei, amém, recebo. Ela não entendeu nada, nem o amém, nem o recebo. Eu falei, mas por que você está falando isso? Você deve estar cheio de dinheiro. Eu falei, tem dinheiro caindo no bolso.
Você está sempre dando risada, você não tem problema. Você não tem problemas. Falei, por que você está falando isso? Porque você está sempre dando risada. Você chega aqui brincando, você chega dando risada, você não tem problemas. Eu falei, você não tem ideia o quanto eu tenho de problemas. Eu sou pastor. Agora você ficou sério, né, irmão? Você não sabe o quanto eu tenho de problemas. E você está sempre rindo. Falei, se você quer saber qual é o segredo disso? Claro que eu quero, me conta. Falei, é Jesus no coração. Ela falou, isso eu já tenho. Quase que eu falei, tem nada. A alegria do Senhor nas nossas vidas, deixa Deus refletir a alegria dele na sua vida, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio, não seja ranzinza. Quem gosta de ficar do lado de um ranzinza que só reclama, reclama de tudo. Certa vez nós fomos jantar na casa de um casal, e não é daqui da CCNA. Senão já vai ficar um olhando para o lado, para o outro. Será que foi você? Aliás, faz tempo que a gente não vai jantar, né, irmão? Deixa para lá. Aí, ela fez a janta e ela é uma bênção. Ela é uma cozinheira de mão cheia. Mas tudo que ele comia, ele falava assim, esse arroz não está que nem o que você faz sempre. Esse feijão hoje não ficou legal. Eu fiquei olhando. Essa carne ficou um pouco meio passada. Aí a pastora foi conversar com ela em outro cômodo da casa, fiquei com ele e falei assim, querido, só faltou a tua esposa se ajoelhar na sua frente, e pedir para você elogiar ela. Pelo menos, sei lá, essa cebolinha aqui que está tão gostosa, essa cebolinha. Quem consegue viver do lado de uma pessoa assim? Quem consegue viver do lado de um reclamão? Só reclama. Entenda que a alegria do Senhor é a tua força. Entenda que você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Foi isso que Davi enxergou na vida daquela mulher, Abigail. Ela não chegou reclamando, ela chegou pedindo perdão, se justificando. Um coração alegre formoseia o rosto, diz a palavra. Coração alegre dá um novo formato para o rosto. Você pode estar passando por tribulação, pode estar passando pelo deserto, mas mantenha a alegria de quem serve ao Senhor e sabe que esse deserto não vai durar para sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Essa é a diferença que Malaquias 3,18 fala. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve a Deus. Foi isso que a Sandra viu na minha vida. Ela viu um homem que serve a Deus. A diferença. Glória a Deus. Abigail tinha essa reserva. Vamos para o número 3. Só tem 38. Brincadeira, só 6. Ovelhas. Ela ofertou ovelhas. Qual o significado de ovelhas na vida dela? Ovelhas representaram a mansidão, fruto do Espírito. Irmãos, olhe que frase mais linda. Mansidão não é a ausência de ira, e sim o excesso de autocontrole. Meu Deus, isso é precioso demais. Vamos encerrar o culto e vamos embora. Mansidão não é ausência de ira. Porque a Bíblia diz, irai-vos, porque não tem como você dar uma martelada no dedo, você não canta grande. Se quer cantar, sai, Satanás. Na casa do Senhor, não. Sai, Satanás. E não é Satanás, é falta de sabedoria. Quem mandou usar um martelo
para bater na talhadeira. Martelo para pregar prego. Né, Ricardo? Às vezes a gente não usa a sabedoria e fala que o martelo está endemoniado. Pai, vamos orar que esse martelo está endemoniado. Daí joga ele lá de cima, está vendo? Caiu. Caiu endemoniado. Quantas coisas que a gente coloca, está endemoniado, e no fim somos nós que não agimos com sabedoria. Nós não temos sabedoria. Ou melhor, não usamos a sabedoria, nós temos a sabedoria. E se não tem, Tiago fala assim, aquele que não tem sabedoria, peça que Deus vai dar. Mansidão não é ausência de ira. Você pode sentir a ira, mas se você tem o Espírito Santo, você vai controlar a ira. Não vai deixar que a ira saia para fora. Lembra daquela frasezinha? Você está andando na rua, você não pode impedir que um urubu sente na tua cabeça. Está andando, o urubu senta na tua cabeça. Você não pode deixar que ele faça um ninho. Sentou na tua cabeça? Saia. Tá bom, vou explicar. O urubu é pensamento. Então você não pode impedir que um pensamento venha sobre a sua cabeça. Só que você não pode deixar que ele faça um ninho na sua cabeça. Sai, em nome de Jesus. Você está entendendo? Fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mansidão, temperança, longanimidade. Abigail tinha essa reserva. Busque essa reserva na tua vida, meu irmão. Porque o cristão é assim, ó. Deu um problema lá no trabalho. Ele faz assim, ó. Ai, Deus, me dá sabedoria. Ai, Deus, me dá mansidão. Não, você já tem que ter. Hora diferente, então fala assim, ai, Deus, me ajude a pôr em prática, porque eu já tenho. Sabedoria, mansidão, eu tenho temperança. Está entendendo a palavra, irmão? Ficam me olhando aí de um jeito. Mansidão não é ausência de ira, mas sim poderia, o excesso de autocontrole. Tenha reserva de domínio próprio. Tenha reserva de domínio próprio. Reserva é para poder dar para os outros, repartir, ter de sobra. E essa mulher tinha mansidão, hein? Mansa. Chegou diante de Davi com mansidão. Não chegou, o que é? Vai mexer com meu marido? Qual é? Mexeu com meu filho? Eu sou convertida, mas meu braço direito não. Mexeu com a minha família, mexeu comigo. Então tá bom, irmã, dobra o joelho e ora. Tem crente assim, meu. Meu Deus do céu. Mexeu com a minha família, mexeu com meus filhos. Eu sei que é difícil. Mas a mansidão vai nos levar a lugares maiores, níveis mais altos. O domínio próprio vai nos permitir conquistar coisas maiores. Abigail tinha essa reserva. Faça essa reserva. Número 4. Ela ofertou. Cri. Vai lá, Eric, eu sei que você consegue. Trigo. Qual o significado do trigo? Bora lá. Mansidão, Senhor. Mansidão. Domínio próprio. Eu não erro daqui, hein, o microfone. Coitado, fica tudo constrangido. Trigo é provisão, queridos. Trigo é provisão. O trigo é a matéria-prima do pão. Se nós precisamos ter essa provisão
para passar para a vida das pessoas. Você nunca teve uma experiência assim, de alguém falar assim, puxa, como é bom conversar contigo. Como é bom falar contigo, eu sinto uma paz. Você já teve isso? Alguém já teve essa... As pessoas falam isso para você? Uma vez eu atendi uma pessoa, não é da igreja também. Eu atendi uma pessoa que nós conversamos, amém. Conversamos, nós sentamos no escritório pastoral, ela veio até aqui a CCNA, e ela falou durante 1 hora. A palavra mais comprida que eu falei foi, aham, sei. Aham. Eu ouvi. Ela precisava falar. E no final da conversa, ela me deu um abraço e falou assim, pastor, muito obrigado pelas palavras. Falei, amém. Disponha, filho. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo, ele alimenta. Só com a presença. Ele é provisão na vida das pessoas. É provisão na vida daqueles que estão necessitados, que estão precisando de alimento. Você está entendendo, igreja? O testemunho, quem busca a Deus possui provisão, ou seja, alimenta com os seus testemunhos, falta um S ali, e com a sua presença. Eu coloquei lá, o trigo não mistura com o joio, porque o trigo vai ser sempre trigo, mesmo que ele esteja no meio do joio. Ele pode estar misturado no mesmo ambiente, mas ele nunca vai deixar de ser trigo. O testemunho dele é que ele pode até estar rodeado de joio, mas ele vai continuar sendo trigo. Ele vai continuar alimentando. Ele vai continuar sendo provisão. Em todo lugar, em todo tempo. Precisamos ter essa reserva, irmãos. Precisamos dessa reserva. Você está entendendo por que você não pode ficar sem vir à igreja? Você está entendendo por que eu postei aquele texto no grupo da igreja falando da Santa Ceia? Porque é reserva, querido. É reserva. E nós temos que ter essa reserva. Vamos lá para os 5. Passas. Ela levou passas. Qual o significado das passas? Passas são os processos. Do que é feita a uva passa? Já falei. Não era para estragar, pastor. Tá bom, faz de conta que eu não falei, tá? Do que é feita a passa? Parabéns, irmãos. Vocês são muito inteligentes. O povo inteligente, o povo mais inteligente da face da terra. A uva, para chegar a ser uma passa, ela tem que passar por um processo. E é um processo de secagem. Irmãos, tem processos que são doloridos, ou dolorosos, como você quiser, o português, sei lá. Você está entendendo? Quem tem intimidade com Deus compreende os processos e permanece fiel. De quem ela era mulher? Nabal. Quem era Nabal? Insensato. Nos dias de hoje diriam que Nabal era um ogro. Era um xureque. E essa mulher permaneceu fiel. Ela entendeu o processo. Irmão, antes de casar, ore bastante, tá? Faz campanha de oração, vá no monte. Para ver se realmente é de Deus. Para ver se realmente é de Deus. Porque se não for de Deus, daí vai acontecer isso. Se não for a vontade de Deus, e daí, querido? Pastor, o meu marido é um Nabal. Ô pastor, a minha esposa
É uma Naboa. Mulher de Nabal. Nabeia, sei lá, qual que é o feminino de Nabal. Aí sabe o que o pastor vai responder? Você escolheu. Quem escolheu? Forte, né? Forte, né, Timna? Forte, né, Vininha? Aí tem que passar pelo processo. Abigail estava passando por um processo. Imagine o processo que ela estava passando no momento em que ela ouviu que a sua casa ia ser destruída. Pegar as ofertas, colocar no jumento e daquela distância, a Bíblia não fala a distância, mas quando a gente está passando por uma situação difícil, para ir daqui até o outro lado da rua leva uma eternidade. E ela pegou o jumentinho e foi. Imagine o coração dessa mulher. Imagine o coração dessa mulher. Com o jumentinho indo para lá. Deve ter colocado o GPS, sei lá de que jeito, no jumento ali. Waze. E até chegar a Davi, o coração dela. Será que ela não pensou em desistir? Será que ela não pensou em parar? Não, vamos voltar, não vai adiantar. Falar que esse homem, ele é guerreiro, ele é mau, ele tem um coração duro. Não vou até o final. Não vale a pena ir até o final. Vale. Vale a pena ir até o final, irmão. Vale a pena ir até o final. É um processo. É um processo. E nós precisamos entender os processos de Deus nas nossas vidas. Toma cuidado com as mudanças. Se não tiver o aval de Deus, o processo dobra. O tempo de secagem vai dobrar. Não é assim para fazer o vaso? O oleiro pega o barro, tira o barro lá do lamaçal. Eu vou pregar sobre isso. Sobre o processo do barro. Tem alguns estudos que falam que existem 208 tipos de barro para fazer vaso. Tira lá a argila, né? Tira a argila lá do lamaçal, lá sai do lamaçal, daí tem que tirar as impurezas, os palitinhos que tem lá dentro, as pedrinhas. Aí tem que largar de um lado ali, deixar o barro descansando para sair o oxigênio de dentro do barro. E aí o oleiro deixa de lado um pouco o barro, está entendendo? Aí o oleiro deixa o barro ali um pouquinho, porque é necessário. O barro tem que entender o processo. Aí passou o tempo daquele processo ali, ele pega o barro e começa a amassar. Tem que amassar. Aqui, o pouco de oxigênio que ficou ainda dentro ali, tem que amassar bem, porque senão quando ele for para a fornalha ele vai rachar. Se o barro não for bem amassado, quando ele passar pelo fogo, ele racha. Ah, pastor, está muito difícil esse processo na minha vida. Pastor, está muito difícil. Querido, é necessário. Fica firme no Senhor. Abigail estava passando por um processo e eu não queria estar na vida dela. Não queria estar na pele dela. Entre sair da sua casa e encontrar Davi. Que processo no seu coração. Meu Deus. Número 6 e último. Ela entregou figos. E figos, o significado dos figos são os frutos. São os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. A humildade de Abigail mudou a sua história, literalmente. Depois para frente, quando Davi perdoa ela, Davi perdoou ela porque Davi viu sensatez na vida dela. Ela não convenceu Davi por um bom discurso e nem pela boa oferta, mas por aquilo que ela era. Nós vamos vencer os nossos processos, nós vamos vencer as lutas, nós vamos vencer a nossa caminhada, não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Quem é você em Cristo? Quem é você no Senhor? E ela demonstrou frutos da sua vida, uma vida de
de frutos. João 15, Jesus fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Os ramos que estão em mim, esses darão frutos. Tem que estar em Jesus, tá, querido? Precisa estar em Jesus, tá, querido? Senão não adianta cobrar de Deus. Ah, Deus, mas na minha vida não dá nada certo. Fulano lá, tá rico, tá na empresa, tá trocando de carro. Você está em Jesus, querido. Você está em Jesus, querida. Então não tem nem que cobrar de Deus. Não vá cobrar de Deus. Se você não está no Senhor, não vá cobrar de Deus. Pastor, se eu estiver no Senhor, eu posso cobrar de Deus? Não, quem está no Senhor entende o processo, não cobra nada, só fica na posição. Só pensa em cobrar quem não está em Cristo. Então está aí um bom termômetro para você saber se você está em Cristo ou não. Se está cobrando, não está em Cristo. Se está em Cristo, está no processo. Mas não vai cobrar nada de Deus, porque sabe que a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. É preciso demonstrar frutos. É preciso estar arraigado no Senhor, criando raízes no Senhor. Raízes no Senhor. Tem essa reserva, querido. Eu vou para a igreja porque estou passando mal, estou com um problema, tenho que ir para a igreja. Se eu não for para a igreja, minha semana é ruim. Que bom que você tem esse sentimento, mas não tem a igreja como um amuleto. Igreja não é amuleto, não é pé de coelho. Você está entendendo? Você tem que vir para a igreja para adorar a Deus. Você tem que vir para a igreja para comunhão com os irmãos. Você tem que vir à igreja para receber a unção de Deus. Você tem que vir para a igreja para fazer reservas. Não é para ficar rico não, irmão. Ficar rico, Nabal era rico. Sabe por que Nabal era rico? Porque Nabal trabalhava muito. Davi lembrou de Nabal, sabe em que situação? Nabal estava junto com seus empregados, tosqueando as ovelhas e sacrificando ovelhas para o churrasco deles. Nabal estava trabalhando. Aí tem crente que não quer trabalhar e quer prosperar. Não quer trabalhar, não quer pagar o preço, não quer levantar cedo e quer prosperar. Senhor, mas a tua palavra diz. Provérbios diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Forte, né, irmãos? Forte isso, né, irmão? Você pode dizer amém, irmão? Crie reservas. Crie reservas. Não corra só no momento da tribulação. Não corra só quando o circo estiver pegando fogo. Mas esteja na casa de Deus. A casa de Deus é o teu lugar. A igreja é o teu lugar. A Santa Ceia é para você criar reserva, irmão. A Santa Ceia é para você ser cheio do Espírito de Deus. Terça-feira tem reunião de oração aqui, querido. Ah, mas eu estou cansado. Irmão, não espera chegar a tribulação. Não espera chegar a dor. Seja revestido de todo o poder. Seja revestido de toda a armadura de Deus. Vai para a célula, vai para a tua comunhão. É comunhão, é o pão. Não espere chegar o dia mau para você buscar a presença de Deus. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Tem um tempo que é para você trabalhar, tem um tempo que é para você adorar. O salmista fala assim, não adianta trabalhar de dia, de noite, de madrugada e comer pão de dores, porque Deus dá aos seus aquilo que é necessário. Pastor, você está mandando eu pedir a conta do trabalho? Não, não sou louco. Claro que não. Mas a gente já tem culto no domingo, porque é domingo, 99% das pessoas tem a oportunidade de estar no culto. Nós temos oração na terça-feira das 9h30 da noite às 10h30 da noite. Ah, mas pastor, eu estou cansado, tenho que acordar cedo. Você não crê num Deus que renova? Ah, pastor, você está sendo muito espiritual. Eu sou espiritual, não estou sendo. Eu estou pregando o que eu vivo.
Deus quer te dar a vitória. Fique em pé, eu quero orar contigo nesta noite.